Graças a Deus você está aqui, amém? E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus ele vai falar com você nessa noite de uma forma sobrenatural, amém? Queria chamar aqui o nosso pastor Paulo Lima. Como é que estão recebendo o nosso pastor abençoado? Em nome de Jesus, graças a Deus. Pastor Paulo é amigo nosso, é da Igreja Batista Nova Aliança da Paz, aqui do Teresópolis. E eu louvo a Deus pela vida desse homem, porque é um homem de Deus, um abençoado, e eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele nesta noite de uma forma sobrenatural. Você crê nisso, meu irmão? Toma posse? Amém. Tenha liberdade, pastor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém? Som. Boa noite, queridos. Graça e paz. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Preparados? Só um pessoal que está preparado aí. Pastor César, muito obrigado pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui, né? Meus meninos acabaram de fazer o louvor, então fico muito feliz aqui, a gente se sente em casa, pastor. De verdade, mesmo de coração, né? Pastor César é um grande amigo que tem nos abençoado muito ali, né? Tenho muito a agradecer, o pastor César tem quebrado muitos galhos nossos aí. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que Deus possa honrar nessa noite, possa estar falando ao seu coração. Eu estou com uma tarefa meio complicada. O pastor César não me deu mole esse ano, não. Todos os anos meus temas são muito bacanas, né? Acho que já é o quê? A terceira ou quarta vez, né, que eu estou ministrando na campanha. E sempre eu pego uns temas bacanas. Esse ano o pastor César me deu uma pedreira. Eu estava brincando com os meninos do louvor lá da igreja lá, né? O tema de hoje é soberba da vida. Eu falei com os meninos, eu acho que eu vou mudar o tema, eu vou pregar sobre sorvetes da vida. Mais doce, é mais suave, passa batido. E engraçado é que quando a gente vai olhar o que é a soberba da vida, tem muito a ver com o que se vive hoje em dia nas redes sociais, com o que se vive hoje em dia nesse mundo virtual, nessa mídia, né, que todos nós de alguma maneira participamos. Talvez se você não tem um monte de rede social, não é ativo nas redes sociais, mas os seus filhos são, às vezes os seus pais são, né? O marido é, a esposa é, todo mundo hoje é meio blogueirinho, né? E tem muito a ver com isso, com essa questão da soberba da vida. Eu sei que, como o pastor César falou, muitos aqui trabalharam durante o dia inteiro, estão cansados, afadigados, mas eu quero que você tenha bastante atenção, não deixa nada fazer a sua mente voar. Eu não sei pregar assim, uma mensagem assim, muito eloquente, muito cheia de coisa, mas eu procuro sempre transmitir um conteúdo que traga uma mudança para a sua vida lá fora. Eu creio que a mensagem de Deus, ela tem que, quando você for embora, você não ficar dentro do carro dizendo assim, não, foi muito doido, e foi manto, e tudo mais, e aí sobre o que foi? Eu não sei, e amanhã a sua vida continua a mesma. Eu não vejo isso na palavra. Então, às vezes pode ser um pouco cansativo para você, mas se o seu irmão cochilar perto de você, dá um pedala Robin nele. Como é que lá no Mineirão, quando a galera está cochilando no Mineirão lá, o pessoal como faz? Quem ficar parado vai tomar um tá ligado. Então, se o seu irmão ficar cochilando, você dá um tá ligado nele aí. Só não pode dar um tá ligado no pastor César. O pastor César não dá, não. Até estrala no pobre pastor César. Pega de longe. Queridos, saca a sua espada. Faz barulho de espada sacando aí. Se você está com a Bíblia no celular, faz aquele barulho daquela espada do Retorno de Jedi lá, que faz aquela espada laser. Esse tema, né, ele é o tema mais famoso, o texto mais famoso, ele está em 1 João, primeira cartinha de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, verso 16. Primeira João 2,16. Para mim já valeu a vinda daqui só pela palavra que aquele irmão... Como é que é o nome do irmão que deu a palavra aqui da oferta? Nelson. O irmão Nelson falou que o diabo ele ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Eu achei maravilhoso aquilo ali. Já notei aqui para poder utilizar depois. Todo mundo achou aí? 1 João 2,16? Pode um homem aí ler para a gente?
Amém? Uma mulher agora, para ler o 15 e o 16. O capítulo 2, verso 15 e verso 16. Pode, por favor. Esses dois versículos, todo esse trecho das Escrituras fala sobre isso. Ele fala, dá uma analogia para a gente acerca de valores espirituais e valores mundanos. E hoje está misturado demais no meio da igreja, está misturado demais no meio dos crentes. Hoje a gente não consegue mais distinguir quem é quem, não dá mais para desmisturar. Infelizmente, essa é a grande realidade que a gente vive hoje, nesse ano aí de 2023, que acabou de começar, tem 5 dias, e já está um ano muito doido, né? Já tem um monte de loucura acontecendo em Brasília, e Deus nos tenha misericórdia. E quando nós lemos esses 2 versículos, ou esse trecho todo das Escrituras, os versos para cima, os versos para baixo, nós vemos que há uma contrariedade, que os valores da igreja, os valores desse mundo espiritual, desse mundo cristão, desse mundo evangélico, do reino de Deus, não são compatíveis com os valores do mundo, mesmo do mundo gospel, mesmo do mundo que faz parte da igreja e que a igreja acaba fazendo parte dele de alguma maneira. Nós temos uma realidade totalmente nova, né, nos últimos 10 anos dentro da igreja cristã. E isso afeta não só a igreja como organismo, mas afeta as nossas vidas como indivíduos. Afeta os nossos filhos, afeta nossas crianças, afeta os nossos adolescentes. E a gente vê uma moçada, uma juventude hoje muito doida, sem limites. E tem muito a ver com esses 3 pequenos itens que estão aqui e que são a medida da nossa vida. Primeiro ele fala que é a concupiscência da carne. Concupiscência, né, é um desejo desenfreado por coisas ou por sensações. E essas sensações têm a ver com conotação sexual. Então a concupiscência da carne, ela tem a ver com desejo desenfreado por ter coisas, ter bens, possuir coisas, ter situações, ostentar coisas. E esse desejo se torna uma concupiscência quando ele é maior do que nosso poder de controle dele. E aí fala de uma segunda coisa que parece com a primeira, mas tem uma boa diferença, que é a concupiscência dos olhos. Porque primeiro começa um desejo na carne, começa um querer, começa um pensar, começa uma sensação de sempre querer mais. Nunca tivemos tanto do que nos últimos anos de homens de Deus, mulheres de Deus se suicidando. Nunca se tinha visto isso na história. Homens cristãos, pastores, mulheres cristãs, pastoras de verdade. Desses que foram embora nesses últimos anos, alguns eu conheci alguns até pessoalmente. E posso atestar que pelo menos 2 deles eram homens de Deus, mas que entraram no meio dessa senda que eu estou falando aqui, de começar uma concupiscência no seu coração, de um desejo de sucesso desenfreado. Quantos e quantos pastores, né? Eu e o pastor César, às vezes a gente troca umas ideias, conversa, e quantos pastores da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado, que têm se perdido num desejo desesperado de crescer, de fazer sucesso, de ter seguidores, de ter fama, de ter coisas. E isso não afeta só, eu estou falando de pastores hoje aqui, porque todas as vezes que Deus bate na igreja, Ele começa batendo no sacerdote. Então a primeira lenhada quem leva sou eu aqui na hora de preparar a mensagem. Então eu estou falando de uma realidade muito forte, muito séria, e que afeta grande parte da igreja, se não toda a igreja. Um desejo enlouquecido, ensandecido de fazer sucesso. Algumas vezes realmente em redes sociais, mas eu estou falando de fazer sucesso na vida, cobrado pela família, cobrado pelos amigos, cobrado pelas redes sociais, de sempre estar postando
algo de sucesso. Essa semana passada eu estava na praia. Minha família é do Rio, fui criado no Rio de Janeiro, né, uma cidade do interior do Rio chamada Araruama, próximo de Cabo Frio. Então, Cabo Frio, Saquarema, quem conhece aquela cidade lá, São Pedro da Aldeia, foi meu quintal quando criança. E toda oportunidade que eu tenho, eu vou para lá. Meus avós moram lá, meu pai mora lá. E a gente sempre que pode está lá. E eu estava na praia nesse fim de semana. Geralmente a gente passa Natal lá e Ano Novo é a nossa vigília na igreja. E eu estava lá na praia tranquilo, de boa. Gosto demais de ficar ali na beiradinha só observando o mar e tendo aqueles papos, cabeças com Deus. E eu estava ali e uma moça levantou, estava com a família dela sentada ali, e levantou com uma amiga dela e começaram a tirar fotos e fazer alguns vídeos bem na beirinha da areia, e pegou uns copos daqueles todos decorados que tem, tipo copos luxuosos e tudo mais, e começou a tirar fotos e fazer postagens ali, poses e posições, e o marido dela brigando com o outro rapaz que estava sentado, e com as crianças, e uma criança brigando com a outra, e ela lá fazendo os vídeos. E quando ela voltou, mineiro tem um receio muito grande dessa palavra, né, que é o nome da pelada, né, e ela voltou já xingando o nome da pelada, e falando, e xingando todo mundo, e isso aqui é um inferno, não vou mais vir com vocês, e tudo mais. Mas todo mundo que viu o vídeo dela imaginou que ela estava no paraíso, que a casa dela e a família dela estavam em perfeita harmonia, e ela tinha tudo de Deus dentro do coração dela. Esse é o retrato do mundo de hoje. E tem a ver com isso, com esse desejo desenfreado por não ser feliz, mas por parecer feliz, por parecer que está tudo bem, por mostrar para os outros que você conseguiu, que você chegou lá. E quando na verdade o grande valor e o maior valor que nós temos e precisamos é chegar lá do outro lado. É quando fechar os nossos olhos, nós subirmos no elevador e não descer. Salvação saiu de moda. Eu quero te dizer que o maior valor que você pode adquirir na sua vida ainda é a salvação. Ainda existe um céu a ser conquistado e ainda existe um inferno a ser evitado. E isso que nós estamos lendo aqui, esse trechinho, esse pedacinho de verdade da Bíblia aqui, isso traz para nós um alerta muito grande, porque ele diz: olha, se você tiver um desejo desenfreado pelos desejos da carne, pelos desejos desse mundo, meu irmão, hoje a moça está na igreja, mas se aparecer um rapaz bonitinho, bacaninha, ela vaza. O rapaz está na igreja, mas se aparecer uma mocinha bonitinha, ele vaza. Está orando, está jejuando, está buscando de Deus, está no louvor, está no teatro, está na coreografia, mas se aparece um relacionamento e é uma moça bacaninha, um rapaz bacaninho, de boa aparência, mas com valores mundanos, com valores de sexo livre, aquele desejo desenfreado toma conta e chega para o líder do louvor, chega para o pastor e fala: pastor, eu não vai dar para eu ficar porque eu estou aí namorando, e começa um monte de desculpas e a vida vai indo embora ralo abaixo. Porque é mais importante satisfazer a concupiscência da carne. A segunda coisa fala sobre a concupiscência dos olhos, que é uma fase intermediária, que é quando começa a mirar coisas, a criar projetos. Vocês fazem projeto de vida aqui, pastor? Nós lá fazemos o nosso projeto de vida todos os anos, e a gente, né, divide lá em áreas, né, no nosso papel do projeto de vida. E é tão interessante como às vezes o projeto de vida da parte espiritual é uma frase, e o projeto de vida da parte pessoal começa numa folha, passa para outra, e a pessoa pede mais uma página. Tem mais um, pastor? É maravilhoso sonhar. Eu sonho, meu projeto de vida é todo completo, todos os anos. E graças a Deus, em todos os anos eu consigo realizar quase tudo que a gente coloca no projeto de vida, porque primeiro a gente ora, consulta a Deus e coloca coisas que são realizáveis diante de Deus. Quando a concupiscência dos olhos, que a pessoa começa a ver e querer as coisas mais do que aquilo que ela precisa, é onde começam todos os problemas da nossa vida. E aí vem a terceira parte desse trechinho que a gente leu, que é o tema da noite, que é a soberba da vida. A pastora leu ali
numa tradução diferente da maioria das pessoas, que é quando fala sobre como é que tá? Da soberba da vida. Na sua está diferente, tá? Ostentação dos bens. A soberba da vida é você ter coisas, ter situações, ter sentimentos, não para ser feliz, como a mulher da praia que eu falei alguns instantes atrás. O importante para ela não era ser feliz na praia, era parecer feliz para você. Para quando você entrasse no Instagram dela, você olhar e imaginar que ela estava com uma vida maravilhosa. Sendo que a preocupação e aquilo que Deus se preocupou em prover aquele momento ali para a família dela, era para que aquele momento fosse um momento de felicidade. Fosse um momento em que ela pudesse curtir com a família, um momento que ela pudesse aproveitar a vida de verdade. Com as pessoas que ela ama, com seus filhos, com seu marido, irmão, cunhado, papagaio, periquito. Mas ela viver aquele momento. E quando nós atendemos à vontade da nossa carne, nós começamos a ter coisas, situações, realizar planos, realizar projetos, não mais para viver aquilo, mas para mostrar para as outras pessoas. E isso, meu irmão, causa uma dor muito grande na sua vida, porque isso divide quem você é. Isso faz uma dicotomia na sua vida. Nós, seres humanos, somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Mas esse tipo de comportamento, ele causa uma cisão dentro de você, dentro do seu eu, de quem você é. Divide você em duas partes. Uma parte que tem a ver com os valores desse mundo e uma parte que tem a ver com os valores do reino. É como se você fosse tipo o super-homem, como se você fosse o Batman, como se você fosse a Mulher Maravilha. Não no sentido bom de um super-herói, mas no sentido de ter uma dupla identidade, de dividir a sua vida em dois personagens ou em duas pessoas. E eu quero te dizer que você só tem um passaporte para o céu, não são dois. Não dá para levar duas personalidades, duas pessoas. Transtorno bipolar espiritual. Não dá para sermos dois, ou os nossos valores e o que rege a nossa vida são os valores do reino, são os valores espirituais, os valores da eternidade, ou a gente entra na moda desse mundo e os nossos valores são do mundo, e aí a nossa Bíblia se encontra errada, porque ela diz que não dá para fazer as duas coisas. Ou seus valores são do reino, ou seus valores são do mundo. Não dá para ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Esse trecho que a gente leu das Escrituras, leia em casa depois, esse pedacinho todo aí. Você vai ver que tem uma pequena verdade, não traz para nós nenhuma solução, não traz para nós nenhum jeito de fazer, mas traz para nós um alerta muito grande. Jesus diz pontualmente, com ponto final, sem argumento, sem poder recorrer para o STF, não dá para dar um jeitinho com Alexandre de Moraes, não tem jeito. Ele diz, não dá para fazer as duas coisas, ponto final. Ou é uma coisa ou é outra, ou você está do lado de cá ou está do lado de lá. Não dá mais para se dividir. Você quer ver algo interessante? Quando a gente tira uma parte só da nossa vida para Deus, na verdade a gente está enganando a Deus, e isso gera morte para nós. Quando você só entrega uma parte da sua vida para Deus, para Jesus Cristo, você está tentando enganar Ele, e isso gera morte para você. Atos capítulo 4, verso 36, conta uma história, uma das primeiras histórias da igreja, daquelas histórias cabeludas que ficam gravadas na história da igreja e que são contadas de geração em geração para frente, e para nós traz aqui uma verdade muito amedrontadora. Atos capítulo 4, verso 36. Acho que isso aqui deve ter sido uma das primeiras fofocas que rolou na igreja. Quem encontrou, diga amém. Atos capítulo 4, verso 36. Então José, um levita natural da ilha de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo,
vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Deitou no gasofilaço, no ofertório, aonde quer que seja. Não é colocar no pé de verdade, né? É colocar os pés à disposição. Capítulo 5. Entre mentes, ou nesse momento, né, que estava acontecendo isso, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa chamada Safira, também vendeu uma propriedade. Até aqui parece muito igual, não é? Esse é o problema, é que o comportamento com valores mundanos e com valores espirituais, eles são parecidos, são bem próximos, bem parecidos, mas quando vai chegando lá na hora, na reta final, na hora do vamos ver, na hora das decisões, é que as coisas mudam e que se destina vida ou morte. Mas ele, verso 2, tem um mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Os dois estavam de comum acordo. Ele levou a parte restante e depositou aos pés dos apóstolos. Ele reteve uma parte. Nós conhecemos muito bem essa história, e eu não estou falando aqui hoje de dízimos, de oferta, já foi ministrado sobre isso. Eu estou falando de princípios. Começa tudo parecido. Tem lá Barnabé, que tinha uma herança, tinha um terreno que era herança dele, ele vende aquele terreno e oferta na igreja. O terreno era dele, ele fazia o que ele quisesse, ele não era obrigado a ofertar, ninguém é obrigado. E tinha um outro casal chamado Ananias e Safira, que eles tinham o conhecimento, faziam parte da igreja, conheciam sobre o evangelho, sabiam da necessidade e queriam ser parecidos com Barnabé. Deixa eu falar algo para você, olha bem para mim, turma que está na galeria, turma que está aqui embaixo. Não dá para ser parecido com Jesus. Tem que ser discípulo, tem que ser seguidor, tem que ser igual. Não dá para parecer com crente, tem que ser crente. Ananias e Safira queriam parecer com Barnabé. Vamos fazer também, nega? Imagina os dois trocando ideia, tomando um café lá na cozinha. Ô nega, vamos fazer esse trem também? Barnabé ficou com a moral danada lá com o pastor César, senhor. Vamos fazer também? Ela falou, vamos, mas o nosso terreno não tem mais valor do que o do Barnabé. Nossa é na cidade. Não, vamos lá, a gente fala que valor foi um tanto e dá outro tanto. O importante é a gente dar, o importante é a gente participar, é fazer alguma coisa. E eles colocaram no coração deles de reter uma parte. Repita comigo, reter uma parte. Repita comigo bem alto, reter uma parte. Esse é o nosso maior perigo hoje. É quando nós, voltando lá no primeiro texto da soberba da vida, que é ostentar bens, ostentar não só bens financeiros, mas bens sociais. O que nos leva a fazer essa ostentação, a querer viver essa soberba da vida? É quando nós estamos divididos e imaginamos que o nosso sucesso e a nossa recompensa é ter coisas para mostrar nessa terra. E quando isso acontece, meu irmão, eu divido, eu retenho uma parte da minha vida nas mãos de Deus. Eu digo, essa parte, esse talento, esse dom que eu tenho, a minha inteligência, a minha sabedoria, eu vou usar para mim, para eu conseguir coisas, para que eu possa mostrar para as pessoas que eu consegui. Mostrar para aquele colega meu que estudou junto comigo que eu fiz sucesso, ele não, se lascou. Vou mostrar para aquele meu cunhado. Todo mundo tem um cunhado problemático, né? Vou mostrar para ele, vou mostrar para aquela minha prima invejosa, aquela miserável. E o problema é que quando você faz isso, você reserva uma parte de quem você é para satisfazer as suas vontades. Ananias e Safira decidiram reter uma parte. Quando você retém uma parte da sua vida, meu irmão, você impede que Jesus Cristo transforme e assuma o controle, que Ele realmente te dê
bons momentos, te dê felicidade, te dê alegria, te realize pessoalmente, te realize de um jeito que mesmo que ninguém saiba que você é feliz porque é feliz. Não importa se ninguém sabe. Não importa se você é feliz, está lá sentado na cozinha com a sua Dona Maria, com a sua nega, com o seu benzinho, não sei como é que você chama, comendo um pratinho de arroz e ovinho. Aquele ovinho da gema mole. Você fura com o garfo assim. E por mais que você tenha colocado sal nele, na hora de fritar ele pede mais um salzinho, não é? E aí você come aquilo ali e sorri, lembra de algo bom. E não importa se ninguém viu, se ninguém entende. O importante é que ali você é feliz. E temos que voltar a entender isso. Não importa se os seus seguidores vão saber que você é feliz ou não. O que importa é que você seja feliz. Só que quando você se divide, tentando ser uma pessoa gospel e tentando ser também uma pessoa secular, e dividindo a sua vida, deixa eu te falar de uma vez por todas, não dá para você ser duas pessoas. Só tem um CPF, só tem um RG, você só é uma pessoa. Você só pode ser marido da sua esposa, você só pode ser esposa do seu marido. Não dá para a gente se dividir. Não, eu tenho a minha vida particular e tenho a minha vida. Meu irmão, você pode ser bonito como seja, mas você não é um gato para ter 7 vidas, não. Só tem uma vida. Você não tem vida particular, vida da igreja, vida evangélica, vida mundana. Não tem, vida profissional. É só uma vida. E uma só já dá tanto trabalho, quanto mais a gente tivesse um monte. E quando nós nos dividimos e retemos uma parte, diz o texto bíblico aqui, você não encontra nenhum tipo de mandamento que foi quebrado aqui para que gerasse morte na vida de Ananias e Safira. O irmão ministrou aqui muito bem, né, na hora da oferta, de retermos e roubarmos. Esses irmãos tinham um terreno, era deles. Eles venderam o terreno e podiam simplesmente dizer, olha, eu vou dar uma oferta de 10% do terreno, vou dar meu dízimo e vou dar uma oferta de 10%. Quebrava princípio nenhum. Ou podia dizer simplesmente, eu vou vender o terreno e vou dar o meu dízimo. Ninguém é obrigado a ofertar nada, fazer nada. Mas o problema é que eles queriam parecer com Barnabé. E para você simplesmente parecer com um cristão, você começa a inventar um monte de mentiras para si próprio. Começa a inventar um monte de mentiras dentro da sua mente, dentro do seu coração, para as pessoas que estão ao seu redor. E começa a ter identidades secretas. Num lugar você tem um comportamento de um jeito, no outro lugar você tem um comportamento de outro, no outro lugar você tem um comportamento de outro. O problema é que isso vai indo e dá tilt. Uma hora um comportamento que era para ser num lugar acontece no outro e vice-versa. E aí você quer estabelecer princípios. Esses dias para trás tinha um jovem lá na igreja conversando comigo, falando, pastor, meu casamento está acabando porque eu falei com a menina que eu não queria que ela saísse vestindo aquelas roupas, que não era aquela roupa, não era roupa de cristão, sair na rua e tudo mais. E aí ela virou para mim e falou assim, mas você nunca ligou com isso? E aí no meio do caminho eu tive que botar a mão no ombro dele e falou, deixa eu te interromper. Quando você foi morar junto com ela, você sabia que ela não era cristã? Como é que agora você quer que ela tenha valores cristãos? Quem é cristão é você, quem foi criado na igreja foi você. E você fez uma escolha de deixar os valores da igreja e viver com ela valores do mundo. Se ela quiser sair pelada pela rua fora, é um direito dela. Você pode falar com ela, que foi o pastor que falou com ela que ela pode sair sem roupa para ir à rua. Que isso, pastor? Porque são as regras dela, são os valores dela. E você aceitou deixar os seus valores para viver os valores dela lá fora. E agora você não pode reclamar de nada, rapaz. Se você trouxesse ela para dentro da igreja, ela ia viver os valores do reino de Deus. Não dá para fazer como Ananias e Safira, querer parecer com Barnabé, querer parecer com Levita. Crente não pode parecer crente, ele tem que ser crente. A soberba da vida, esse desejo intenso de viver a vida. Não, eu vou viver a vida porque a vida é muito curta. Meu irmão, você não tem que estar preocupado com a vida ser curta. Você tem que estar muito preocupado com a eternidade ser longa. O problema todo é esse.
Imagina a eternidade no inferno, irmão. Não, pastor, mas não é assim. Não, meu irmão, o problema não é a vida curta que você tem que aproveitar. Você tem que se preparar para aproveitar a eternidade. Ela é longa. Aí lá a gente vai poder aproveitar de verdade. Sem prazo de validade, sem a melhor coisa do céu. Não tem boleto. No céu não tem choro, não tem ranger de dente e não tem boleto. Eita, glória a Deus. Ninguém te liga dizendo, é o senhor fulano de tal? Quem já recebeu ligaçãozinha assim? Queria falar com o senhor fulano de tal, nome todinho, mas já, meu Deus do céu. No céu não tem isso. O problema é que se você preocupar e desesperar para viver a soberba da vida, como Ananias e Safira, o que tem te esperando é o que aconteceu com eles. Diz o texto que eles chegam diante dos apóstolos, bonito, envelope forrado, gordinho, e eles, lá no gasofilácio, ficam todos felizes e falam, não, o apóstolo vai ver, vai chamar a gente para conversar, quem sabe até tem um cargo aí esperando a gente, dirigente dos dirigentes, vice-querubim. E aí, o Espírito Santo vem e fala, chega para Ananias, chama ele no cantão, aquela conversa pastoral marota, chama você lá no gabinete, aí você já vai com as pernas tremendo. Senta aí, Ananias, vamos tomar um cafezinho, você quer um cafezinho? Ele era mineiro, toma um café, não pode desperdiçar de jeito nenhum. E aí ele pergunta, rapaz, você falou que você vendeu um terreno e doou todo o dinheiro, não foi? Igual fez o Barnabé. Sim, foi, doei mesmo, porque eu sou doador mesmo, eu sou bom. Sou igualzinho o Barnabé. Tem certeza, meu querido? Olha, rapaz. Foi sim, você vendeu portanto, todo o valor que eu vendi, eu doei. Rapaz, por que você fez isso? Sua vida não é sua. Você faz dela o que você quiser. Se você quiser ficar na igreja, você fica na igreja. Se você quiser ficar no mundo, você fica no mundo. Mas você não pode ficar nos dois lugares. Porque você nem cabe lá, nem cabe aqui. Você nem vai viver a plenitude dos dias no mundo e nem a plenitude da eternidade na igreja. Por que você fez isso? O terreno era seu, a vida era sua. Você poderia depositar ela aos pés do altar, mas tem que ser toda. Tem que ser completa. Não pode ser uma parte, reter uma parte. Porque se você reter uma parte, a parte que você colocou no altar, ela não é suficiente para impedir a sua outra parte que ficou para trás de te levar para a morte. Você tentou enganar não a mim, não a igreja. Você tentou enganar o Espírito Santo. E quem tenta enganar a Deus, morre. Quem tenta enganar a Deus, morre. Não existe outro salário para o pecado a não ser a morte. Não existe outra recompensa para quem tem o coração dividido a não ser a morte, porque a parte sua que está na igreja não é suficiente para impedir a sua parte que está lá fora de te levar para a morte e para o inferno. Porque o diabo só precisa de um momento para acabar com tudo aquilo que Deus planejou na sua vida. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E Pedro vira para aquele homem e diz: você enganou a Deus. Tentou, porque a Deus ninguém engana, diz a Bíblia. E naquele mesmo instante o fôlego de vida de dentro de Ananias é puxado por Deus. E o espírito de Ananias sai pela sua boca. Diz a Bíblia que ele expira e cai no chão morto. Quantas pessoas estão perdendo o seu espírito, a sua espiritualidade, porque querem viver esses dias que nós estamos vivendo como o mundo está vivendo, e não dá, meu irmão. É tempo, é o que a Bíblia diz, é tempo daquele que se santifica mais. Aquele que peca mais. Aquele que está na lama se lameia mais.
Esse é o tempo que nós vivemos. É o tempo de haver um abismo de diferença entre o crente e não crente. Está chegando os dias de perseguição. Está chegando os dias de perseguição, meu irmão. E não adianta, é bíblico e vai acontecer, vai acontecer. Na América Latina toda já está sofrendo perseguição, sim, faltava gente. Chegou nosso tempo. Só a gente que estava fora do projeto. Ah, pastor, mas tínhamos que acontecer, tínhamos que ficar, tínhamos que renovar. Não, então a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que no final do tempo teria perseguição, que no final do tempo haveria essa peneira entre aquele que serve e aquele que não serve. No final do tempo muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Se esse tempo não fosse abreviado, enganaria até os eleitos. Meu irmão, que dia que é hoje? Que dia? Daqui a pouco acaba a primeira semana de janeiro, meu irmão, quando assustar que não é 15 de janeiro e já se foi quase um mês do ano que acabou de começar. Nós ainda estamos ainda com o pernil, com o tender, o chester ainda meio que atravessado. Dependendo do alimento que você comeu na virada do ano, você está rotando ele ainda. Vou chutar aqui. Talvez na sua geladeira ainda tenha uns restos lá da ceia de... Tem ou não tem? Você está pensando, joga fora, faça um mexido. Não, esse pudim aqui ainda dá, ainda. E já é dia 5. Quando a gente sair daqui, já não tem mais nada para fazer hoje, já é dia 6. O problema é que quando você se divide, retém uma parte para viver o projeto da soberba da vida, esse projeto de querer, e esse projeto de querer, ele te impede de viver aquilo ali, ó. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Esse projeto de soberba da vida te impede de viver aquilo ali de Deus para a sua vida. Te impede de viver o projeto de Deus para você de verdade. Eu vou citar um exemplo de um camarada muito famoso na Bíblia, que viveu exatamente isso que a gente está falando aqui hoje. Pastor, qual que é o meu horário? Qual que é o meu horário? Pastor, vocês é doido. Eu quero te fazer uma pergunta retórica, pessoal, íntima, intransferível. Não é para você responder, é para você pensar. Quantos por cento da sua vida é de Deus e quantos por cento é seu? 100%, pastor, para de ser mentiroso. Não é quanto você quer, não é quanto você está, pastor, profetiza, não. É quanto hoje você está vivendo, quantos por cento da sua energia, dos seus bens, do que você tem é para Deus e quantos por cento é para você. Vai pensando aí até o final do culto. Juízes capítulo 15, verso 14 em diante, conta a história de um homem chamado Shimshon, Sansão. O nome de Sansão era assim, era chamado Shimshon, parecia nome de chinês. Sansão foi um rapaz que foi chamado por Deus desde a barriga da sua mãe. Foi um nazireu de Deus, escolhido por Deus, e foi dada uma palavra profética que ele não poderia tomar vinho, nenhum produto derivado de uva, nenhuma bebida forte, não poderia cortar o cabelo, passar navalha. Ele tinha um cabelo grande mesmo, grande. Nunca pôde cortar o cabelo. Ele não poderia tocar em mortos e não poderia se prostituir. E assim o Espírito de Deus estaria com ele e ele livraria Israel. Não diz em momento nenhum que ele teria a força do super-homem, do Hulk, do Hércules, não. Só diz que ele livraria Israel. E o jeito que quando o Espírito de Deus se manifestava nele, acontecia para ele livrar Israel, é que ele ganhava uma força sobre-humana mesmo, força de super-herói, parecendo essas historinhas em quadrinho. Ficava violento, muito forte. E passam vários episódios da vida de Sansão, e quando chega em Juízes capítulo 15, conta um episódio muito interessante, até engraçado, da queixada de burro. Lembrei, já ouviu falar do episódio da queixada de burro?
Juízes capítulo 15, verso 14. Sansão foi uma vítima daquilo que a gente está falando hoje, como Ananias e Safira. O Ananias morre, o espírito dele vai embora. Passam-se umas 3 horas, mais ou menos. Chega a esposa dele. Imagino, não, Ananias, né, deve ter tido com o apóstolo, nessa altura do campeonato, que eu chegar lá, ele já é um chefe da igreja, já sou a primeira chefa, e vamos mandar em tudo agora. E quando ela chega, Pedro chama ela e faz a mesma pergunta que fez para ele. Aqui, minha filha, vem cá. Me conta essa história direito, presta bem atenção. Seja sincera. Como é que é aquele episódio do terreno? E ela também tenta parecer com Barnabé. E quando ela acaba de contar e confirmar a história, Pedro fala: "Ô, minha filha, eu não faço isso não. Você poderia ter ficado com tudo, porque tudo era seu. E você também tentou enganar a Deus, trazendo apenas uma parte e retendo uma outra parte da sua vida." Olha para trás. Ela olha e fala: "Está vendo aquele pessoal que está em pé ali atrás? Foram os que acabaram de enterrar o seu marido. E também vão enterrar você." O espírito é retirado de dentro dela. Ela não tem um ataque cardíaco, ela não tem um AVC, nada físico acontece. Simplesmente é como se Deus colocasse a mão assim, pegasse o fôlego de vida que Ele deu dentro dela e puxasse assim, um fiapinho. O espírito que estava dentro dela sai e ela amolece, cai no chão. Sansão também foi vítima da soberba da vida. Esse episódio de Juízes 15, 14, ele conta que Sansão tinha acabado de botar fogo nas searas, né, nas plantações dos filisteus. Ele tinha tido um problema com uma mulher que ele tinha tido lá, que na verdade era uma prostituta, e ele tinha se engraçado com ela, tinha tido um caso com ela, e casou com ela, e o pai ficou muito tempo fora, porque estava em guerra com o pessoal, e aí acabou que o pai dela achou que ele tinha abandonado ela, e deu ela para um outro amigo do Sansão, amigo de bebedeira dele. E quando Sansão chega, falou: "Cadê minha mulher?" "Eu dei ela para o outro cara aí, seu amigo aí." "O quê?" "É, porque o pessoal que falou que você não voltava mais, que estava em guerra, se vocês voltassem te matavam, eu dei ela para o outro cara." Não, não é isso não. Quem falou isso? Não, foi os filisteus que mandou." "Ah, é?" Aí ele pega lá não sei quantas raposinhas, amarram, olha o trabalho que o homem teve, amarra a cauda de uma na outra, bota uma tocha de fogo no meio, parece coisa de criança, coloca uma tocha de fogo no meio e solta aquele monte de raposinhas, acho que foi 300 raposinhas, se eu não me engano, e solta aquele monte de raposinha no meio das plantações. Então as raposas vão correndo, uma tentando ir para um lado, a outra tentando ir para o outro, elas tentando se soltar, e onde elas vão correndo vai tacando fogo em tudo. Eles perdem toda a colheita deles, e eles vão até a cidade onde estava essa mulher, o pai dela, e põem fogo na casa com eles dentro. Sansão fica revoltado com aquilo e começa a matar gente, e começa a cortar as pernas de todo mundo. Ele começa a encontrar com os filisteus no meio do caminho. Em cada grupo que ele encontrava, ele cortava as pernas do camarada na altura da coxa. Começou a matar. E aí eles juntam 3.000 homens e vai até a cidade de Leí. Em Leí, eles chegam para o povo de Judá que estava ali em Leí e diz: "Olha, se vocês não entregarem Sansão, nós vamos destruir a cidade de vocês. Ele pode ficar aqui, mas ele vai sair. Quando ele sair, nós vem e destrói." E aqueles homens pegam 1.000 homens e vão até aonde Sansão estava. Sansão estava numa rocha, numa fenda de uma rocha, uma espécie de uma caverna. E aqueles homens chegam até Sansão e falam: "Ó, cara, nós precisamos da sua ajuda." Ele falou: "O que vocês querem?" "Os filisteus falaram que vão pegar a gente se a gente não entregar você. E a gente trouxe umas cordas aqui para te amarrar, para levar para entregar. O que você pode fazer por nós?" Sansão falou: "Vamos fazer o seguinte, eu deixo vocês me amarrar, me levar para eles, você só tem que me prometer que vocês não vão me matar. Mas pode me amarrar e levar para eles." "Então tá bom, nós prometemos que não vamos te matar." É uma história muito doida. E aí amarram ele com uma corda nova, porque tinha uma lenda que se a corda fosse nova, ele não conseguia arrebentar. E eles levam ele amarradinho. Chegam lá em Leí, onde os filisteus estavam, e falam: "Trouxemos Sansão, pagamos a dívida." Beleza. Não. Os filisteus vêm correndo e cantando, zombando de Sansão, fazendo tipo
uma espécie de um arrastão, um baile funk, e já falando, agora nós pegamos Sansão, agora o Sansão é nosso. Arrebentamos, arregaçamos o Sansão agora. Eita, pega o foguete, vamos fazer churrasco. E eles vêm cantando e o Sansão só de olho neles. Quando o povo de Israel, o povo de Judá vai embora, que se afasta uma distância segura, Sansão arrebenta as cordas. Em volta dele não tinha nada que ele pudesse usar, porque ele não estava armado, ele estava amarrado com corda. Diz a Bíblia que as cordas se rompem dele como se tivessem sido passadas no fogo. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus toma Sansão. É como se um fogo queimasse nele e virasse tipo um super saiyajin. Queima as cordas dele toda. Ele se solta, não tinha nada para ele lutar perto. Ele corre, tinha um jumento morto. Um jumento morto. E ele arranca o queixo do jumento morto. E usa aquele queixo de jumento de porrete. E começa a bater nos filisteus. E vai batendo, e vai batendo, e vai batendo, e vai batendo, e vai batendo. Quando chega no final daquele moído todo, daquela confusão, tinha 1000 deles mortos no chão. 1000 defuntos. Com uma queixada de jumento, uma queixada de jegue. Vamos para o texto que tem algumas particularidades interessantes aqui. 15, verso 14. Quando os homens trazendo Sansão se aproximavam da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o Espírito de Yahvé, o Espírito de Jeová, o Espírito de Deus veio e tomou Sansão. E as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo. E os laços que o prendiam se soltaram de suas mãos. E ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente a pegou, a queixada do animal, e com ela matou 1000 homens e começou a cantar. Com uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento eu os abati aos milhares. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramat Leir, a colina da queixada. Agora eu quero trazer algumas verdades para você, para a gente poder acelerar, que já são 21 e 38. Primeira verdade, que quando a nossa vida pertence completamente a Deus, Sansão nessa época era completamente de Deus, voltado às coisas de Deus. A Bíblia diz que ele, naquele instante, foi tomado pelo Espírito do Senhor, e que as cordas que o prendiam ficaram como se tivessem sido queimadas a fogo. Primeira verdade, que quando você é totalmente de Deus, você não está dividido, não é uma porcentagem sua e de Deus, o Espírito do Senhor toma conta de você. O Espírito do Senhor possui a sua vida. Se Ele é dono de você, Ele possui você, Ele toma conta de você, do lado de fora, do lado de dentro. Ele entra dentro de você e muda até mesmo coisas dentro dos seus órgãos, dentro da sua vida, para acertar e alinhar a sua vida. A primeira verdade é que quando você é 100% de Deus, o Espírito Santo de Deus toma conta de você completamente, e todo o laço de Satanás para a sua vida se desfaz pelo fogo do Espírito Santo. A primeira verdade. Segunda verdade, para a gente ir mais rápido que a gente conseguir aqui. Quando a sua vida é completamente de Deus, quando você depende totalmente de Deus, você não precisa de muita coisa, você não precisa de coisas para postar na internet. Você não precisa estar desesperado para conseguir bens, para conseguir projetos, para realizar coisas, para fazer coisas. Uma queixada de burro resolve todos os problemas da sua vida. Uma queixada de burro. Ele não tinha espada, ele não tinha arma, ele não pegou o primeiro filisteu e bateu nele, e aí pegou a arma dele. Não, ele ficou com a queixada de burro do começo até o fim. Um queixo de jumento, metade da mandíbula de um jumento. Ninguém dá valor para um jumento, quanto mais para um mandíbula de um jumento. Você não precisa de muitos bens, de muitas realizações, de muitas coisas, de muitos seguidores, de muito nhenhenhen, de muitas fotos, de muitas postagens, de muitas realizações. Você só precisa, meu irmão, que o Espírito de Deus te possua. E aí até uma queixada de burro vai resolver os problemas da sua vida. Aí vem a terceira parte, que tem a ver com a queixada de burro de novo.
E a gente tem uma mania de quando a gente consegue realizar alguma coisa, fazer alguma coisa. Não, eu vim aqui um dia e eu ministrei aqui na igreja e eu peguei esse copo e derramei água nos irmãos aqui num momento espiritual e todo mundo foi cheio do Espírito Santo, e a partir de agora eu vou levar esse copo aqui, eu vou roubar esse copo do pastor César, porque é um copo bento, é um copo ungido, é um copo que vai fazer milagres, é um copo que vai acontecer coisas. A queixada de burro do céu, queixada de burro laser, a mega queixada de burro. Venha ver, campanha poderosa da queixada de burro. Os burros da região tudo ia morrer. Imagina agora Sansão ia andar com a queixada de burro atravessada na cintura. O que é isso? Minha arma de guerra. Todos os exércitos iam comprar. O que vocês estão comprando? Encomendamos lá um equipamento militar. O que vocês encomendaram? Espada, escudo, arco, flecha? Não, queixada de burro. Violenta, 32 dentes, regaça. Quando você, meu irmão, é completamente de Deus, você não se apega a nada, você não se apega a momentos, você não se apega a objetos, você não se apega a bens, você não se apega, vou falar um trem que vai doer em muita gente, você não se apega a carro, você não se apega a casa, você não se apega a lugares, você não se apega a bens, você não se apega a celulares. Tem que ser um iPhone, eu quero um iPhone. Você não se apega a coisas, porque não são coisas que mudam sua vida. Não foi a queixada de burro que resolveu o problema de Sansão, foi o Espírito de Deus que tomou conta dele. Aleluia! Diz o texto que logo em seguida, verso de número 15, que ele vence e canta o cântico. A queixada de burro está na mão, a queixada de burro laser, e ele joga fora, porque não era a queixada de burro, não é o momento que você está vivendo, não é esse lugar que você está, não é esse emprego, não, é quem te arrumou o emprego, quem abriu a porta para você. O irmão falou aqui na oferta que Deus é aquele que abre a porta onde não existe. Não é o emprego, não é a empresa, não é o cargo, não é o carro, não é a casa, não é isso aqui, porque isso aqui, não, não é. É a presença de Deus. Do jeito que Deus fez, Ele faz melhor. Do jeito que Deus fez, Ele desfaz. Do jeito que Deus fez, Ele faz de novo. Do jeito que Deus fez, Ele dá porção dobrada. Amém ou não amém? Então, meu irmão, do mesmo jeito você tem que estar pronto para vencer com nada na mão, com a queixada de burro e a presença de Deus, você tem que estar pronto para jogar a queixada de burro fora, porque senão aquele momento, aquela porta que Deus abriu se torna aquela parte que é retida da sua vida. Sabe a parte que Ananias reteu, que Safira reteu? Não dá, ou você confia em Deus ou você confia na queixada de burro. Ou é um, ou é outro. Diz a Bíblia que Sansão joga a queixada de burro fora, sai andando, não precisava da queixada porque ele tinha Deus. Diga assim, ele tinha Deus. Quando nós somos completamente de Deus, não importa se você está no pior lugar da terra, não importa se você está no monturo, não importa se você está vivendo um pior momento, você começou 2023 estranho, não importa que situação, que lugar, não importa. Aquele lugar antes era um lugar onde estava marcado para ele morrer, e ele, com a presença de Deus na sua vida, muda aquele lugar, e muda o nome, diz assim, agora eu batizo esse lugar, porque eu venci aqui. Aonde eu venci, eu posso dizer que lugar que é. Aonde eu venci, eu tenho autoridade, está aqui a planta do meu pé, Deus está comigo. A partir desse momento, esse lugar vai se chamar Ramat Lehi. Todas as vezes que os filisteus passarem por aqui, eles vão lembrar, foi aqui que Sansão arrebentou a gente com uma queixada de burro. Quando você está com Deus, a geografia sua muda. Você muda o lugar aonde você está, você muda as pessoas ao seu redor.
Você muda o seu ambiente, porque você está completo na mão de Deus e Ele te possui de uma maneira completa. Não há uma parte retida, não há uma reserva, não há duas pessoas lutando em conflito. Ramat Lehi, o alto da queixada. Todas as vezes que os filisteus passavam, lembravam, foi aqui que nós se lasquemos. O adversário ele tem que lembrar que todas as vezes que ele lutar contra você e Deus, ele vai perder. Você e Deus são maioria absoluta. Você não precisa de mais uma ou duas pessoas, não, é você e Deus são maioria absoluta. Por último, para a gente fechar, diz a Bíblia que quando ele acaba aquela mortandade toda, o restinho dos filisteus que sobra foge. Ele solta a queixada de burro na mão, rebatiza aquele lugar e ele tenta procurar água na região que ele estava. A região que ele estava está entre uns 2 desertos diferentes. E ele procura água e não consegue. Ele está com muita sede porque ele acabou de matar 1000 homens com a queixada de jumento. E ele clama a Deus e fala: Senhor meu Deus, o Senhor me deu uma vitória desse tamanho e é possível que eu morra de sede agora. Eu não sei onde tem água, eu estou no meio do deserto, eu não dou conta, eu estou exausto. Não é possível, Senhor, que eu morra de sede aqui, para que eles voltem e peguem meu corpo e saiam zombando do Senhor. Ele faz uma oração desse nível. Deus escuta do céu e racha a pedra. Essa pedra tinha sido rachada na época do povo de Israel entrando na terra prometida. E Deus de novo racha lá do céu a pedra lá embaixo. A pedra se abre e começa a brotar água da rocha. Começa a virar um poço. Começa a virar um poço. E aí Sansão entra naquela água, bebe da água, se satisfaz, mata a sua sede e volta para a sua casa maravilhado. Só que aí tem um probleminha. Logo em seguida ele está numa situação, numa cidadezinha vizinha ali chamada Gaza, onde hoje é a faixa de Gaza em Israel. E lá em Gaza o povo faz uma raiva nele lá e junta um grupo para tentar matar ele. E aí ele não consulta mais a Deus, ele não ora mais a Deus, não tem o Espírito de Deus, não tem mais nada. E ele faz uma gracinha. Ele acorda no meio da madrugada, não luta, ele foi levantado por Deus para vencer os adversários. Ele deixa os adversários, dá a volta na cidade, passa pelo portão e arranca as portas da cidade. Arranca uma folha da porta com marco, com tudo. Arranca outra folha da porta com marco, com tudo. Bota a porta nas costas, sem orar a Deus, sem nada. E sobe o morro de Hebron. Ele está chegando lá, ele atravessa o vale, atravessa a montanha, sobe. Chega até Hebron. Meu irmão, é uma subida, quase 1000 metros de altitude. E ele chega lá no topo de Hebron e bota, sai de Gaza. Deve demorar de carro hoje umas 2 horas, 2 horas e meia dentro de Israel. Ele sai da onde ele estava de Gaza, passa pela planície, pelo vale de Saron, começa a subir as montanhas da Judéia, chega lá em Hebron e taca a porta lá no alto de Hebron, fala: isso aqui é as portas de Gaza. Todo mundo rindo. Nesse momento a soberba da vida entra no seu coração. Porque nessa gracinha das portas de Hebron, quem era que estava lá vendo? Quem que estava nesse evento, nesse show? Quem estava na live? Dalila. Ela falou: opa, esse camarada aí é legal. Dá um like, curte a foto dele, manda um coraçãozinho, chama ele no inbox, no privado. E aí diz a Bíblia que ele se enamora por ela. E a primeira coisa que acontece é que os filisteus chegam para ela e falam: ó, aqui, eu te conheço, você é piriguete. 1.100 moedas de prata para você entregar o segredo do Sansão. Deixa o dinheiro aí. Pode deixar o dinheiro aí. Não, só quando você entregar. Quando você entregar, o dinheiro está na mão. Não. Desde o primeiro dia ela tenta descobrir o segredo. Desde o primeiro dia ela tenta descobrir o segredo da força de Sansão até conseguir. Resumo da história. Chegou um momento que Sansão estava tão orgulhoso, porque ele arrebenta os filisteus várias vezes. Ele contava o segredo para ela contava para eles, mandava lá no zap, chegava nos filisteus. Os filisteus corriam e falavam: ó, ela amarrou ele com 7 cordas, feitas de não sei o que mais lá, agora ele perdeu a força, vamos pegar ele. Ele caía para dentro, ela falava: ó, os filisteus estão sobre ti.
ele arrebentava as cordas igual um incrível Hulk, e pancada nos filisteus e matava todo mundo. Depois, aí ela vinha, oh, meu querido, meu negro, meu xodó, você não contou pra mim, você não me ama, não. Amo, não. Vamos lá no quarto? Não, não vou não, só vou no quarto se você me contar o segredo. Não, mas... aqui não, você não me ama. Se você me amasse, você contava. Ele conta outro segredo diferente. No mesmo momento ela manda o zap. Os caras correm, pega um Uber e vem. Chega lá, mesma situação de novo. Ele tá, olha, eu sei que loucura. Ele conta que se fizesse 7 tranças, ele tinha 7 tranças no cabelo. Que se pegasse cada trança e enfiasse uma estaca no chão, e aquelas tranças ficassem presas, que ele não conseguiria se levantar e perderia suas forças. Foi chegando perto o segredo. Ele foi contando e foi chegando cada vez mais perto da verdade. Ele dormiu, o que aquela mulher fez? Fincou uma estaca em cada uma das tranças dele. E quando os filisteus vêm, ela fala, olha, eles estão chegando. Ele levanta, arrebenta, arranca as estacas, tudo que estava no chão. Será que ele não percebeu que tudo que ele contava, ela estava fazendo? Soberba da eu posso. Eu não preciso ter medo, porque eu sou o homem mais forte do universo, tipo o He-Man. E até que chega no momento que ela fala, não, a partir de hoje você não tem mais nada comigo, nem beijinho, nada, porque você não confia em mim, você não me ama de verdade. Ele fala, aí diz a Bíblia que ele abre completamente o coração dele para ela, está no texto. Ele abre completamente, entrega o seu coração para ela. O coração dele pertencia a quem? Quando Deus era o dono do coração dele, ninguém poderia sustentar, ninguém poderia ir contra ele. E agora ele tira o coração dele da mão de Deus e entrega o coração dele na mão de uma mulher. E diz a Bíblia que naquele mesmo instante ela deita ele no colo, eles se relacionam, ele cochila, ela chama um homem que raspa toda a sua cabeça, arranca todas as suas 7 tranças, e ela novamente grita. E aí ela já manda trazer o dinheiro e diz para eles assim, ó, pode trazer o dinheiro que agora ele está com a cabeça raspada, já perdeu. Ele abriu o coração dele para mim. E os filisteus chegam e já entram e já prendem ele. Não tem mais encenação, não tem mais nada. E a primeira coisa que eles fazem é arrancar os 2 olhos dele. Levam ele para a cidade, que era a capital dos filisteus. Provavelmente ele passou pela cidade, que ele arrancou as portas da cidade, que eram 5 cidades dos filisteus, uma delas era Gaza. E agora ele chega na cidade amarrado com correntes, que antes, quando ele tinha Deus na vida dele e ele pertencia a Deus, ele arrebentaria aquilo como nada. Mas agora ele está acorrentado, pés, mãos, e com os 2 olhos arrancados, a cabeça raspada, e colocam ele para trabalhar num moinho na capital dos filisteus, perto do templo de Dagon. Ele começa a fazer o trabalho de um burro. Lembra da queixada de burro? Agora ele começa a fazer o trabalho de um burro. Quando ele estava com Deus, ele mudou a geografia e botou o nome daquele lugar lá de Ramat-Lehi, o lugar da queixada. Agora os filisteus, eles sem Deus, os filisteus colocaram ele para poder fazer o trabalho de um burro, rodar a pedra de moinho, dia e noite, noite e dia. Ah, pastor, mas ele conseguiu derrubar as colunas do templo. E aqui é fácil de explicar como é que eram as colunas do templo lá, porque é quase isso aqui, as 2 colunas assim, ele chega no meio das 2, elas eram mais juntas, tinha uma galeria imensa, era uma meia lua, e ele chega no meio delas e afasta as 2, empurra as 2 um do lado do outro, começa a desabar e vai tendo uma reação em cadeia, e mata todos os filisteus que estavam dentro do templo, os que estavam na galeria. Cuidado aí, da galeria, se o Sansão passar por aqui, vocês correm. Ah, pastor, mas ele matou, meu irmão, ele morreu. Ele julgou, foi juiz sobre Israel 20 anos. E depois que ele morre, quando você pega o texto logo em seguida, era para ele ter resolvido o problema de Israel até, talvez não chegaria nem o rei Saul, ele continuaria sendo juiz e continuaria. Ele por 20 anos julga Israel, é juiz em Israel.
Quando ele morre, Israel ficou tão abalada, tão destruída, que diz o texto que cada um fazia o que queria em Israel, porque não havia quem liderasse o povo. O primeiro episódio que você vai ver é um episódio chamado Levita de Mica. Depois você dá uma lida lá. E virou tudo de cabeça para baixo, porque a soberba entrou no coração de Sansão, e Sansão perdeu a sua identidade com Deus. Sansão era um nazireu, ele tinha que ser 100% de Deus. Nessa noite que representa o mês de maio, que você possa fazer uma escolha. Eu te chamo hoje ao vale da decisão. Se você pudesse colocar de pé. Você pode escolher viver um 2023 do seu jeito, com aquilo que você planejou, com as adaptações que vierem ao longo do ano e sempre vem. Ou você pode decidir pular de cabeça. Eu tenho uma mensagem que chama Seja o que Deus quiser. E nessa mensagem eu repito muitas vezes assim: seja o que Deus quiser. Você pula do precipício. E eu quero te chamar, mesmo que a mensagem não foi essa, a pular do precipício, a pular do avião de paraquedas e gritar: seja o que Deus quiser. Porque não dá pra gente se dividir em dois. Moçada, não dá para você ser meio crente e meio mundano. Ser meio desse mundo e meio do mundo espiritual. Ou você é um cidadão do céu, ou você é um cidadão da terra. Pastor, mas eu vivo na terra. Sim, o cidadão do céu, ele passa pela terra por alguns momentos. Mas o seu visto para entrar nessa terra aqui, você é um cidadão do céu. O visto no seu passaporte para essa terra tem que ser visto de estudante. Não é nem de turista não, é de estudante. Você está aqui só para aprender o que não deve ser feito para que você possa viver na eternidade. Nosso visto aqui para essa terra é de estudante. Você não é cidadão dessa terra. Você não pertence a esse mundo. Você não tem que provar nada para ninguém aqui. Você tem que provar para Jesus que o seu coração foi lavado e remido no sangue dele. Só para Ele, só para Ele, só para Ele. Esquece os compromissos que você tem com pessoas, com lugares. Acerta o seu compromisso com Deus hoje. Consequentemente, se o seu compromisso com Deus estiver 100%, você vai fazer tudo certo. Porque o Espírito Santo vai te possuir. E você não vai precisar de coisas, de mostrar bens. Você não vai precisar de carros mais caros do que você pode comprar. Você não vai precisar de casas mais caras do que você pode pagar. Você não vai precisar de celulares que você nem sabe usar direito, mas que custam mais do que o seu salário do ano. Não precisa de nada disso. Você vai precisar de Deus. Só que o Espírito Santo te possua. Que o Espírito Santo tome conta de você. E aí, meu irmão, uma queixada de jumento vai se transformar na solução dos seus problemas. Nada vai se tornar em tudo, e tudo pode ser nada diante de Deus. Pai, nesse momento eu oro por cada homem e cada mulher aqui presente. Oro pela minha vida, Senhor, em primeiro lugar, para que o Teu Espírito Santo nos possua, para que o Teu Espírito Santo nos dê coragem para tomar a decisão correta de pular de cabeça. A decisão correta de entregar tudo e não reter nenhuma parte das nossas vidas. Não ter nenhum lugar, Senhor, em nós. Não ter nenhum bem que nós temos, nenhuma realização que nós conquistamos que não pertença ao Senhor. Eu entrego agora voluntariamente, Senhor, acesso a tudo aquilo que eu tenho, a tudo aquilo que eu sou. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, cada parte do meu coração, cada parte da minha alma, cada parte do meu espírito que pertence a Ti. Toma toda a minha mente, toma todo o meu corpo, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que, Senhor, eu posso fazer, todos os meus dons, todos os meus talentos, toda a minha força, a minha capacidade, tudo aquilo que, Senhor, o Senhor já me deu nesses anos todos, Senhor, tudo aquilo que eu conquistei, eu entrego em Tuas mãos e entrego no Teu altar.
Nessa noite, cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor, faz a mesma coisa, Pai. Cada um do seu jeito, cada um com a sua oração, cada um com a sua vontade. Porque não dá mais, Senhor, para vivermos divididos, para vivermos servindo, Senhor, a dois senhores, servir ao Senhor e servir as riquezas desse mundo. Ou servimos a Ti ou servimos a Mamon, Senhor. De todos os deuses que a Bíblia relata o nome, o único que o Senhor Jesus se preocupou em falar contra ele foi Mamon, porque ele é o único real concorrente do Senhor nessa terra, porque o nosso coração pode estar nele sem nem mesmo sabermos, porque Mamon é representado pelas coisas desse mundo. E nós lemos o primeiro texto dessa noite, Pai, que diz que não dá para sermos amigos do mundo e ser amigos do Senhor, que não dá para vivermos, Senhor, a concupiscência, Senhor, da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e fazer parte do Teu reino, fazer parte do Teu mundo. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo do Senhor. Não queremos, Senhor, nos tornar cegos e burros como Sansão. Não queremos, Senhor, viver, Senhor, puxando carroça, puxando moinho, cego, Senhor, servindo de chacota. Mas queremos viver os Teus planos e os Teus propósitos de livrar, Senhor, aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. Nós viemos e estamos nessa terra para transformar a vida das pessoas ao nosso redor, para ser um canal de bênção. Nós viemos nessa terra para se multiplicar, para ganhar, Senhor, para consolidar, para discipular, para enviar, para que o Teu Evangelho alcance cada casa, cada vida, cada pessoa, cada beco, cada viela, cada barraco, Pai. O Senhor nos colocou nessa terra para fazer diferença, Deus, e as coisas desse mundo têm nos cegado. Um desespero desenfreado em fazer sucesso, em conquistar, em ter. Livra-nos, Senhor, desse mal. Nos livra da ganância, Senhor, de querer, Senhor, aparecer, de querer se tornar parecido com o Teu povo, como Ananias e Safira queriam, Senhor. Mas nos deixa, Senhor, ser Teus filhos. Nos deixa, Senhor, ser Teus servos. Nos deixa, Senhor, fazer a Tua vontade em nome de Jesus Cristo. Nessa noite nós oramos, agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Espero que essa palavra tenha falado com você, que você saia daqui com decisões tomadas, com mudanças programadas para hoje, para que amanhã você acorde 100% de Deus. Pastor César, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa se eu estourei o tempo.